Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E segue hoje mais uma etapa dessa campanha. Hoje nós vamos falar da ametista e você vai ganhar mais um marca bíblia com o nome dessa pedra e o significado dela. Então vamos ler agora as escrituras sagradas para você ter uma visão clara do que significa ametista e o que se aplica isso hoje na obra do Senhor. Vamos ler agora a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, então abra no livro do profeta Daniel, onde vai ser feito a leitura nesta noite. Então vamos fazer esta leitura em nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Daniel, onde vai ser feita a leitura a partir do verso, no capítulo 6, vamos ler a partir do verso 5. O que tem a ver a ametista com esta passagem e o que significa mais essa pedra que compõe os muros de Jerusalém. Daniel capítulo 6, a partir do verso 5. Então vamos ler. Então aqueles homens que estavam no governo do rei Dario disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra o profeta Daniel, que está também no governo, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então aqueles príncipes e presidentes foram junto ao rei Dario e disseram assim: ó rei Dario, tu vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real ou uma lei, e fizeram firme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer entidade, em outra tradução Deus, em letra minúscula, que qualquer homem, a não ser a ti, ó rei Dário, seja lançado este homem na cova dos leões, se não obedecer esta lei. Agora, pois, ó rei, confirma o édito ou a lei e assina a esta escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar a lei, nem o próprio rei. Por esta causa o rei Dario assinou essa escritura e édito. Então podeis agora sentar e as palmas para louvar e bendizer ao santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então a Bíblia diz, ou relata no Salmo 8, a passagem que está sendo pregada nessa semana inteira, que é: governaremos as obras da mão de Deus, ou Ele nos criou um pouquinho abaixo do que Ele, para reinar as obras da mão dele. Para isto ocorrer, então nós temos que estar como pessoas caracterizados no propósito de Deus. Então aí nós estamos falando em muito das pedras preciosas que João viu em Apocalipse 21, que foi a construção dos muros de Jerusalém, na visão apocalíptica. Ele não viu os muros com tijolo, com pedra, com cimento. Ele viu os muros feitos todos com níveis de pedras preciosas. Então isso aponta para a característica do cristão, como Deus quer nos ver, como Deus nos olha, Ele nos valoriza como pedras preciosas. Mas cada pedra preciosa também tem um sentido. Então veja bem que agora vamos falar da ametista, que é uma outra pedra preciosa utilizada na construção dos muros de Jerusalém. Então o que é ametista? Então a ametista, ela deriva de um termo grego que quer dizer aquilo que exala amor, ou aquilo que fundamenta o amor. Então é um dos símbolos também do Espírito Santo, que ela é de tom lilás, que aponta para o Espírito Santo, e aponta para o propósito do amor. O que é o amor? O amor é a disposição de fazer algo pelas pessoas sem ter interesse nenhum. O amor é obedecer, é satisfazer, é agradar aquele que ama.
Então isso que ocorreu também com o profeta Daniel. O profeta Daniel foi um dos transportados para a Babilônia, mas Deus colocou no coração dele a ordem de orar para restaurar Jerusalém e orar 3 vezes ao dia e não parar nem um dia. Então aquele era a incumbência dele. Ele falou: Deus me deu esta ordem, tenho que orar em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia. Anos e anos ele orava e não parava nem um dia. E então Deus era com ele. Então veja bem que ele tem a característica da ametista, ou seja, ele estava fazendo algo que Deus pediu e fazia por amor. Então ele não fazia por obrigação, nem por imposição, e nunca deixou de cumprir, porque a pessoa que ama, ele não rompe o compromisso com Deus, nem o compromisso na igreja, nem o compromisso com o ministério, nem o compromisso com a visão de Deus, porque quem ama, ele prioriza a ordem de Deus, as outras coisas são secundárias. E é nesses momentos agora, momentos religiosos, momentos de festança, momentos de tradição demoníaca, que o cristão tem que mostrar o amor a Cristo, porque muitas vezes vai ocorrer coisas que a pessoa vai abrir mão das coisas celestiais, das coisas santas de Deus, para cumprir obrigação familiar, obrigação religiosa, tradição demoníaca, e aí essa pessoa vai ser reprovada com certeza. Mas quando a pessoa, ele fala com Deus: Senhor, tu me chamou nessa terra para cumprir em amor a tua obra, independente do que ocorra, eu vou até o fim. Então veja bem que Daniel, ele então foi chamado para orar, para restaurar Jerusalém. Mas diz a palavra que demorou 70 anos o cativeiro na Babilônia. Daniel estava desde o primeiro dia na região do cativeiro da Babilônia e até o fim. Então ele orou praticamente 70 anos até Israel ser liberto daquele cativeiro. Então ele orava 3 vezes ao dia e não parava nenhum dia, e Deus era com ele. Então era uma pessoa que aponta para a ametista, quer dizer, uma pedra preciosa que exala amor, ou seja, que aponta para o amor de agradar quem ama. Quem agrada quem ama não faz nada para desagradar, não mexe nada, não deixa de fazer nada para a pessoa que ama. Nada tira da cabeça de quem ama o desejo de cumprir o que quer aquela pessoa amada. Então Daniel amava a Deus demais, e então fizeram uma lei para quebrar aquele princípio dele, porque cada vez ele prosperava, porque quanto mais amamos a Deus, mais Deus nos honra. Então o plano do rei Dario era colocar Daniel em eminência mais do que os outros, e eles falaram: não temos como achar falha neste homem, não há vício, dolo nele, a não ser na lei do Deus dele podemos encontrar algo. Então eles encontraram isso, que Daniel, ele era fiel a Deus, o Deus do céu, que ele orava todo dia por amor a Deus e não parava de orar por nada, nem compromisso com o governo, nem convocação do rei, nem lazer, nem descanso tirava aquele desejo dele de orar 3 vezes ao dia. Então fizeram uma lei e levaram lá o édito para o rei Dário. Falou: rei Dário, fizemos aqui uma lei para te honrar, que no espaço de hoje, para 30 dias a seguir após promulgar a lei, ninguém poderá fazer petição a ninguém, a nenhuma entidade, a nenhum outro Deus, a não ser ao rei Dário, para te honrar como um Deus, como uma pessoa eminente. Então o rei Dário achou que seria um elogio para ele. Ele era muito amigo do profeta Daniel, e ele assina. E na lei dos Medos e Persas era irrevogável, nem o rei podia revogar a lei. E então é assinada a lei que no espaço de 30 dias, qualquer petição, qualquer ajuda, qualquer adoração não podia ser feita a ninguém, a não ser só o rei Dário, que devia ser invocado. E não havia convocado nem o profeta Daniel para observar a lei, porque ele também tinha direito, lá, já que ele participava daquela situação de governo. Esconderam dele, a lei foi assinada, a maioria aprovou.
E então eles ficaram observando Daniel, e no outro dia já foram denunciar: ó, rei Dario, a tua lei já foi assinada, mas tem um lá dos transportados de Israel que já quebrou a lei. Ele já está lá invocando ao Deus de Israel, e é 3 vezes ao dia, e tu assinou a lei, é irrevogável. Então ele está te desprezando, ele está invocando outro Deus, ele está cultuando a outra pessoa. Em vez dele vir aqui cultuar a ti, ele quebrou a lei. Então a pena é lançar na cova dos leões. E assim Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele não parou de orar, não deixou de orar, e nem teve medo da morte, e nem deixou de amar a Deus, de parar de orar. Ele continuou cumprindo o desejo de satisfazer a Deus, independente de lei, de religião, independente de ordem real, independente de governo, de pessoas. Então isso é um princípio da ametista, ou seja, é o amor incontido, é a pessoa determinado em agradar quem ama e não desiste por nada, mesmo que tenha que morrer. E isso Deus espera de nós. Mas você pode ver, grande parte dos cristãos, é mínimas coisas, a pessoa já para de orar, divino culto, quebra as campanhas, não cultua a Deus, não cumpre o chamado ministerial. Qualquer situação mínima já está levando muitos a romper o princípio do amor incontido, porque o amor incontido quer dizer: Senhor, independente de família, de profissão, independente de qualquer coisa, quero cumprir o que lhe agrada, o que tu me deu de ônus para fazer pela tua obra. E assim Daniel fez, e Deus honrou. A lei foi cumprida, não morreu. Quem morreu foram os outros que fizeram a lei, que o rei mandou destruí-los depois, porque eles fizeram a lei maliciosa. E Daniel foi mais honrado ainda e mais enriquecido. Então esse princípio, ele é importantíssimo, porque para morar no céu, para vencer demônio, para vencer as batalhas, você tem que mostrar o quanto você ama a Deus. E amor não adianta só falar de boca: eu amo a Deus, eu amo a igreja, eu amo o pastor, eu amo a pastora, eu amo a obra de Deus. Mas e na hora de mostrar mesmo, no confronto, na hora que tem que enfrentar religiosidade, parentela, na hora que tem que enfrentar lei, na hora que tem que enfrentar desafios, na hora que tem que enfrentar festividades, como que fica a obrigação de amor a Deus, de cumprir o que Deus manda? Ou fala: não, meu Deus, o ano que vem eu volto a orar. Aí é muito fácil servir a Deus. É nessas horas que se mostra o amor a Deus. É a qualidade da ametista, é uma pedra preciosa que no grego ela representa fidelidade ao amor, ou a disposição de amar, independente do que ocorra, vai até o fim. E veja bem que o inimigo, ele sabe dos segredos da unção muitas vezes, e muitas vezes o cristão desconhece. Por que essa lei foi feita para durar 30 dias? Porque o diabo, ele sabe que uma pessoa que para de orar, ele deixa de amar a Deus. A pessoa que deixa de vir na igreja, de cultuar a Deus um dia, uma semana, se não tiver alguém intercedendo por ele, a unção vai esvair por completo. E depois, para ele levantar, é uma dificuldade muito grande. É igual uma bateria. Você tem carro, você vai notando que a bateria, ela vai arriando. O que vai ocorrendo? Ela vai tendo um barulho diferente, as luzes começam a ficar menos, os painéis desligam, depois na hora que você dá partida, alguma coisa vai ocorrendo que a carga está diminuindo. Você tem que correr e comprar outra, recarregar e ver. A hora que acabar a carga, aí não tem nem partida mais. E se acabar no local que não tem socorro, aí não tem como nem sair do lugar. Então assim é muito cristão. Ele não está amando a Deus. E amar a Deus é orar todo dia, é cumprir o que Deus pede todo dia, é estar na casa do Senhor, é orar, é envolver com amor, é cumprir o que Deus manda, principalmente orar, interceder. Se a pessoa para de orar um dia, uma semana, a unção vai esvairindo. E veja bem, se completar uns 30 dias sem orar, sem participar da casa de Deus, de intercessão, de servir a Deus, essa pessoa vai perecer. E dificilmente ele consegue se levantar, a menos que tenha alguém intercedendo por ele. Você vai notar
que a pessoa vai ficando diferente. Você encontra ele na rua, ele não te cumprimenta, ele vira a cara. Você encontra ele no outro local, ele virou inimigo. E antes, um mês antes, a pessoa estava até na igreja, e depois ele transtornou tudo, porque a unção vai esvairindo e o inimigo vai entrando, a carnalidade vai dominando, e o diabo sabe disso. Então ele faz de tudo para quebrar os princípios da comunhão, da oração, do envolvimento com a obra de Deus, com o envolvimento com as coisas celestes. Você acha que vai morar lá no céu uma pessoa que não tem característica da ametista? Vamos supor que Deus vai arrebatar a igreja, aí ele olha para mim, para você, e vamos supor que ele fala para mim: não, aquele lá, não posso trazer ele para o céu, porque ele ora de 10 em 10 dias, ele vai na igreja de 15 em 15 dias e ora a mim só na hora do problema, e de vez em quando que ele levanta a mão para pedir misericórdia. Então não está com a característica da ametista, que é continuidade da oração, que é disposição de amar a Deus todo dia, que mesmo que levanta lei, parente, festa ou tradições, você prefere servir a Deus, a obra do Pai, cumprir o chamado do Senhor. Por isso que a igreja que vai ser arrebatada, ela torna gloriosa. Como que Jesus vai buscar uma igreja se na hora que Deus precisa a pessoa está na tradição religiosa? Não, eu tirei férias, não, eu vou descansar, igreja tchau e benção, vou ficar uma semana longe, não quero nem saber de nada. Então não ora, não consagra, não lê a palavra, nem adora a Deus. Essa pessoa não tem característica da ametista, então ele não pode compor os muros de Jerusalém, não há como. E aí muitos cristãos vai fracassando. Mas veja bem, Daniel não fracassou. Por causa dele, Deus pôde restaurar Jerusalém. Por causa dele, Deus pôde mudar a história. Já pensou se Daniel ficasse com medo da lei? Fala só: Deus, vamos dar um tempinho, eu fico quietinho aqui, vamos esperar os 30 dias, eu vou orar só na cabeça, em silêncio, ninguém vai ficar sabendo. Não existe isso. Não tem jeito de orar só na cabeça. Tem que orar, falar, porque a palavra tem que ser liberada. A oração, o poder é na palavra, ou é poder mental? A Bíblia não diz que a oração é poder mental, é liberar a palavra rema, palavra viva. Isso que é o efeito da oração, é poder na palavra. A morte, a vida está no poder da cabeça? Não, está lá na palavra de Deus, diz: a morte, a vida, no provérbio, está no poder da palavra. Então se Daniel parasse de orar, a unção ia embora, e o inimigo ia criar uma situação para impedir que voltasse Israel para a terra natal. Eles morreriam cativos na Babilônia. E como ficaria o plano de Deus? Não iria adiante, seria um atraso. É igual hoje a igreja gloriosa. Como Jesus voltará? Se muitos param de orar, de buscar, dá um tempo para Deus, dá um tempo para a igreja. Não, vamos tirar aqui um tempo, que eu tenho que respeitar meus parentes que ainda estão nas tradição. Não, eu tenho que viver agora esse período de festividades, e não dá para ir na igreja, tem muitas coisas para fazer, e tem que visitar muitos parentes, e fica vivendo algo que é tradição. E não adianta, Deus abomina tradições religiosas, Deus quer renovação diária. Então o amor a Deus é diário, dia a dia é cumprir a ordem do Pai. Assim como Daniel teve a ordem de orar para Jerusalém voltar a ser restaurada, a igreja gloriosa tem uma obrigação diária de orar todo dia para Jesus voltar, para as pessoas se converter, para o Espírito Santo tocar nos corações, nos transformar dia a dia. Não é pregado todo dia, que é na oração que o homem adâmico vai morrendo cada dia e vamos tendo o caráter de Cristo. Se você para de orar, o que ocorre? É a mesma coisa de uma cirurgia. A pessoa recebe uma anestesia, se a anestesia acaba e a cirurgia não acabou, tem que dar mais, porque senão a pessoa grita de dor. Assim é a oração. Se a pessoa para de vir na igreja, para de orar, para de cultuar, a raça adâmica volta de novo. E raça adâmica é porta para demônio. E qualquer coisinha, a pessoa cai pela raça adâmica. Você pode ver, a pessoa não vem muito, não ora, não busca a Deus.
Aí naquele meio termo que ele não veio, se ele encontrar um encapetado, se ele encontrar um murmurador, um fofoqueiro, ele vai dar crédito a tudo que a pessoa falar, porque a carne é oficina do diabo, a mente desocupada. Ele vai acreditar em tudo. Mas se a pessoa está orando todo dia, amando a Deus, buscando a Deus, ocorra o que ocorrer, ele não dá crédito, ele está na unção. O Espírito de Deus não permite cair na rebelião, na confusão, no engano, na mentira, nas acusações. Se ele não viver como igreja gloriosa, ele é derrotado, ele está perecendo. Por isso que não pode parar de orar. E a ametista tem esse fundamento, é a continuidade do amor, a disposição diária de orar para cumprir o plano de Deus. O diabo sabe disso, ele faz de tudo para você não vir, para você não orar, não ler a palavra, não adorar, não buscar Deus. Ah, pastor, mas só um dia, 2. É assim que começa. Um dia, 2 passa, mas lá na frente é 2, 3, depois é uma semana. Tem irmãos aqui que eu prego a semana inteira, menos na quinta, e só vejo de vez em quando, no domingo. Na hora que vai pregar a mensagem, a pessoa está totalmente fora de órbita, ou seja, não está nem sabendo o que está ocorrendo no ministério. Aí facilmente a carne dele é influenciada por demônios, vai cair certo, vai perecer mesmo, vai envolver no pecado. Mas se a pessoa pelo menos está orando em casa, na madrugada, buscando a Deus, o mesmo Espírito aqui estará com ele, eu tenho certeza. Se não tiver como nem vir, mas se ele ora de madrugada, o Espírito é o mesmo. Mas toda pessoa que ora, ele tem desespero da casa de Deus, ele tem prazer da comunhão. Então o inimigo, ele sabe disso, ele tenta criar leis para quebrar a comunhão com Deus, o amor com o Pai. Mas a característica da ametista é o amor incondicional. Quem ama quer estar perto, quem ama quer honrar aquele que é o Senhor eterno. E o que mais faz provar que ama a Deus é orar, é comunhão com Ele, é satisfazer Ele. Porque Deus quer que oremos? Porque para Deus liberar o poder dele aqui, Ele vai usar a nossa boca para liberar a palavra dele. Então Deus vai esperar 20, 10 dias para liberar uma palavra profética para um pastor, para um obreiro que fica uma semana sem orar? Aí Deus vai falar: não, vou levantar é outro. Deus está procurando fiéis. Então Deus encontrou Daniel e não desviou, nem parou, nem desistiu, mesmo ameaça de morte, e Deus o honrou, e Jerusalém pôde ser restaurada. Jerusalém restaurada é a mesma coisa da Jerusalém que desce do céu. Jesus quer uma igreja gloriosa para Ele voltar, mas se a igreja quebra os princípios, não há como. Mas Deus já está encontrando nessa geração um povo como a ametista, o amor incontido, o amor que não acaba, o amor que não é rompido por nada, por exigência, por família, por lei, por nada. Prefere satisfazer a Deus e ser honrado. Então essa é mais uma etapa da mensagem das pedras preciosas, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, vamos agora orar e vamos buscar ao Senhor nosso Deus com todo o coração. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, prosseguindo a estas 7 sextas-feiras com os fundamentos das pedras preciosas nos muros de Jerusalém. Porque os muros que João viu, João apóstolo, não foi feito de tijolo, de cimento, de ferros ou de outro elemento que não tem valor. Os muros de Jerusalém foram construídos todos com pedras preciosas, as maiores pedras de valor na terra, e cada um tem um significado para nós hoje, e Deus chama a cada um de nós de pedras preciosas, e cada um tem um valor espiritual para Deus e para a eternidade, e aqui na terra também. E a ametista é uma pedra preciosa que representa amor incondicional. Quem ama incondicionalmente não quebra este amor por nada, nem por tradição religiosa, nem por lei, nem por situações contrárias que se levanta para a morte, como ocorreu com o profeta Daniel. Satanás sabe disso, ele cria de tudo para as pessoas romper a casa de Deus, os compromissos, a visão de Deus, o envolvimento com o chamado do Pai. Mas
a palavra é clara: muitos chamados, poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que escolhem realmente servir a Deus como Ele quer. Senhor amado, e hoje é mais uma etapa desta campanha da libertação, que todos sejam envolvidos com a tua glória e a tua presença, que todos sejam envolvidos com a tua virtude sobrenatural. Pai, renovamos este voto das pedras preciosas dos muros de Jerusalém, que a igreja torne cada vez mais honrada, um povo aperfeiçoado, aprovado pelo Senhor. Pai, os muros de Jerusalém não é feito de cascalho, nem pedra comum, nem areia, nem brita. É feito de elementos de valor. E assim é o que Deus olha em nós. Ele quer saber se nós estamos tendo valor para Ele, para compor a Jerusalém que desce do céu. Espírito Santo nos ajuda. E Satanás, ele sabe muitas coisas, e o inimigo faz de tudo para romper o compromisso com Deus. Mas aqueles que perseveram, que não se amedrontam, que não se acovardam, vão ser honrados eternamente. Espírito Santo, operai poderosamente em mais esta noite de libertação. Aviva o teu povo e abençoa, Pai, mais um dia dessa semana. E essa semana é a igreja reinando as obras da mão de Deus. E para reinar as obras da mão de Deus, tem que estar qualificado por Ele. Senhor, que a igreja seja realmente aprovada, fiel ao Senhor, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o nome santo de Jesus. Irmãos e irmãs, preste agora atenção às santas revelações do Espírito Santo. Há 6 pessoas aqui que você tem lutado para manter-se sempre dedicado às coisas de Deus. Mas fique atento. Por mais que você dedique, por mais que você queira servir a Deus, fique atento, porque o inimigo não ficará em paz enquanto você estiver buscando a Deus. Então, na hora que você falar: ó Satanás, eu posso morrer, pode a família ficar emburrada comigo, pode levantar o que for, pode falar que eu sou radical, mas eu vou orar, buscar a Deus todo dia, levantar de madrugada, vou na casa de Deus com chuva, com sol, pode falar contra mim que eu vou na casa de Deus todo dia, eu vou mesmo. E se esforce, porque o inimigo fará de tudo para você morrer. Se você ficar 30 dias aí, infelizmente é muito difícil levantar. E está lá em Hebreus: aqueles que conhecem a palavra e voltam atrás é igual o cachorro que volta ao vômito, é igual o porco que volta ao chiqueiro. Dificilmente é levantar de novo, é expor Jesus à vergonha, ao vitupério. Então não deixe o inimigo te derrotar, esforce para orar, ser fiel, que o que ocorreu com Daniel é o retrato para nós, é honra e riqueza, além do mais da obra de Deus ser feita. Então você que tem lutado com isso, é levante, é parente, é religiosidade, é festança, é coisas que aparecem de todo lado para te impedir. Então se esforce, fale: Espírito Santo, eu quero mostrar que eu te amo acima de tudo e nada vai me impedir de te servir. Se você está passando por isso, então vem à frente, que o Espírito Santo quer te dar graça. Por isso que está fazendo a campanha. Não é para ter libertação, não é para virar as pedras preciosas para Deus. E a característica da ametista é essa. Então se você está sendo confrontado quanto a essas questões, então você deve vir aqui à frente antes que as coisas possam piorar, porque a tendência é 3 dias, 1 semana, 10 dias, aí depois vai ficando mais difícil, e se não reagir, a luta depois é pior. A carne, de um dia para outro, ela já fica forte. Se você conversar com a pessoa que deixa de orar e vir na casa de Deus 1 semana, qualquer asneira que falar para ele acredita, murmúrio, fofoca, e ele vira um perturbado da vida. Por isso que tem muito crente que fica pior que o mundo, porque ele fica envolvido com influências demoníacas. O cristão tem que andar todo dia na unção, senão é perecimento certo.